Castro, dia 11 de agosto de 2016. Estamos aqui num cemitério abandonado, que não é mais usado, não é mais utilizado para enterro da comunidade, dos mortos da comunidade. Ficou na lembrança. Vários túmulos aqui, inclusive quando se anda, se pisa sobre túmulos. Túmulos de terra, túmulos simples, marcas de pedras, possivelmente crianças aqui que morreram e foram enterradas aqui, marcando lembrança, né? Túmulos sem nome. Serve para os vivos relembrarem os mortos. E os vivos, quando morrem, desaparece a memória dos mortos e com os vivos. Os vivos passam a fazer parte da comunidade dos mortos. Comunidade virtual. A comunidade dos mortos fazem parte da lembrança dos vivos. Na medida que os vivos deixam de existir, se tornam também virtualmente esquecidos. Segundo consta, as teorias ou as experiências e a cultura do Oriente, herdadas pelos indianos, especialmente, na Índia Antiga existia o Akasha, que virtualmente era a memória registrada em algum plano da consciência de todos os registros dos vivos e dos mortos. Tudo o que aconteceria está registrado virtualmente nesse plano, como no computador ou na nuvem da internet. Atualmente existe esse registro na nuvem de um plano de registro na consciência. E onde está essa consciência de registro? Os que praticam viagens de consciência ou projeções de consciência, que eles chamam de projeção de consciência astral, dizem que esses registros existem num plano que eles chamam de astral, ou outros que existem num plano chamado mental, ou, segundo a terminologia da teosofia, no plano Budi, Manas Budi, que é um plano cada vez mais, segundo a experiência ancestral, cada vez mais refinada da mente cósmica, ou da mente universal, ou da consciência universal, que incluiria um plano de energia. Igualmente, não apenas abstrato no sentido anérgico, ou no sentido meramente abstrato mental, mas no plano de energia, inclusive. Então, a Akasha é um registro virtual, como numa nuvem da internet. Está presente e os vivos têm acesso a esse plano através de transcendência ou através de deslocamento ou ampliação da consciência. E isso é um deslocamento, segundo os antigos toltecas, do plano, do ponto de aglutinação da percepção, ou seja, a nossa percepção ela é aglutinada por um ponto específico no casulo de energia que circunscreve a nossa existência total, físico, anímico, mental,
espiritual, seja o que for, que somos nesse amplo amálgama de dimensionalidades. Então esse ponto de aglutinação aglutina a percepção. E mais do que isso, além de aglutinar as forças, as emanações e aglutina campos de energia produzidos por essas emanações. Então, se nós estamos percebendo, por exemplo, aqui o túmulo, a terra, as árvores, o azul celestial, que nesse dia 10 e 11, na quarta, na quinta, está magnífico, fantástico e profundo, realmente irradiante esse azul, por ausência dos jatos, dos nefastos da geoengenharia climática mundial, nessa época de Olimpíada, que estão possivelmente bombardeando Rio de Janeiro, Brasília, para justificar a geoengenharia climática através do aquecimento global, esse, vamos dizer, forno de micro-ondas, efeito estufa que eles mesmos produzem. Mas voltando ao assunto, então o ser humano é capaz de aglutinar o mundo como está aqui, o mundo aqui agora, através da fixação do ponto de aglutinação. Por isso percebemos as emanações cósmicas como através do filtro da cultura, dessa cultura cada vez mais sedimentada, cientificamente catalogada. Então catalogamos cada vez mais em detalhes, assim, o plano, vamos dizer assim, o reino da vegetal, das árvores, micro detalhes dessas camadas do plano do reino vegetal, a família, as ordens, subordens, enfim. E daí classificamos a terra com os nutrientes, os elementos químicos. É uma verdadeira, segundo os toltecas dos antigos, vamos dizer assim, viajantes da consciência e do ponto de aglutinação de tradição tolteca, olmeca, maia, nós somos resultados da fixação do ponto de aglutinação nessas faixas de consciência que nós chamamos, que eles chamavam de mundo comum consensual. Conforme a cultura, as culturas dos antigos maias, ou dos antigos toltecas, olmecas, enfim, pré-colombiano, essas culturas tinham mais um amplo de repertório de classificação. Eles percebiam muito mais, vamos dizer assim, nuances, variâncias e filigramas da percepção das ondas, ou melhor, das emanações ou das ondas do incognoscível, ou seja, a totalidade para essa percepção cultural mais expandida é incognoscível. Não se pode conhecer racionalmente nem classificar, mas se pode experimentar ou se pode sentir ou se pode perceber de uma maneira assim, vamos dizer assim, dentro da cultura. A cultura filtra. Então, quanto mais ampla a cultura, mais capacitada ou mais aprofundada essa cultura, mais se percebe do incognoscível. Não é o incognoscível em si, porque é indescritível. Essa presença holística e cósmica é inclassificável por qualquer método, seja xamânico, seja científico, seja intuitivo, seja espírita, seja o que for. Esses métodos são apenas métodos, são vias, são binóculos ou são, vamos dizer, pequenos telescópios que se observa. E esses métodos são prismas que, vamos dizer, focam e mesmo separam a realidade ou alguns campos de energia ou algumas ondas de energia formando o mundo perceptível. Então, na verdade, em grande parte a nossa percepção é um condicionamento sempre através do filtro da cultura e dos métodos que essa cultura elabora para, vamos dizer assim, não apenas perceber, mas
montar a realidade perceptível, ou construir a realidade perceptível. Então, nesse caso, o legado dos antigos toltecas que foi nos trazidos pelos livros, obras magníficas de Carlos Castaneda e os ensinamentos de Dom Juan e de todo o grupo de toltecas da liberdade, que eram herdeiros da tradição tolteca da liberdade total, dos novos xamânicos que buscavam a transcendência total para a liberdade total e plena. É um novo ou um nível transcendente de consciência, só que é uma consciência coletiva que ela abrangeria a morte e a vida ao mesmo tempo. É mais ou menos como os antigos hindus ou antigos taoístas preconizavam, né? Os taoístas veneráveis não morriam, eles transcendiam a morte e a vida. Eles não morriam, eles, vamos dizer assim, se transformavam de tal maneira que se tornavam invisíveis ou imperceptíveis aos olhos do mundo e das pessoas. A cultura e o aparelho de percepção não os percebia mais, eles transferiam-se, vamos dizer, na sua totalidade para um outro nível ou dimensionalidade dessa totalidade. Não sei se dá para entender isso. Desapareciam da consciência através de um refinamento e de uma progressiva transcendência, cada vez mais integrando a vida à existência. Então é uma existência holocentrada que os antigos veneráveis, especialmente taoístas, Lao Tse e outros veneráveis menos conhecidos, eles praticavam, ou melhor, entravam na praxis da existência. E a praxis é uma totalidade, não é apenas uma teoria ou um fazer. A praxis é uma totalidade onde a pessoa como um todo e a sua existência e o seu fazer e o seu não fazer estão envolvidos. Não é racionalismo, não é agnosticismo, não é gnose, é uma transcendência holística da sua totalidade no fazer e no não fazer do mundo. E isso está incluído a existência consciente, né, a vigília e o sonho ao mesmo tempo. E transcende a vigília e transcende o sonho. É um sonhar acordado ou um sonhar lúcido. E os antigos, no caso toltecas, nas obras de Castanheira, mostra o sonhar acordado na vigília e o sonhar com S maiúsculo, que é, vamos dizer assim, o aprofundamento do sonho noturno, no caso, ou do sonho acordado, para níveis cada vez mais intrínsecos e para além das dimensionalidades que a cultura indica ou aponta como realidade. Então eles ultrapassam cada vez mais barreiras dentro de si e ao mesmo tempo fora de si. Nesse ponto não existe dentro, não existe fora, não existe interno, não existe externo, existe uma totalidade para além das dualidades, ou melhor, para além dos divisionismos, e sempre mantendo uma dualidade, né? Mas não é um dualismo, é uma dualidade. E essa dualidade transcende muitas vezes o eu pessoal e a diferenciação sexual. Então, esses seres são para além da dualidade sexual, inclusive. Eles não são mais homens, não são mais mulheres. Eles são seres andrógenos, cada vez mais abstrato em relação à nossa cultura, à nossa percepção de sexualidade. Eles não são nem vivos, nem são mortos. Não são vivos, não são mortos. Não são homens, não são mulheres e não, vamos dizer assim, se tornam crianças. É isso. Os antigos veneráveis taoístas se tornavam crianças. Eles entravam na sua origem, no seu ovo original, e o ovo é um símbolo muito fabuloso
da nossa, vamos dizer, retorno à raiz, o retorno à nossa face original. O ovo é o retorno à face original. É isso que os taoístas, que os toltecas, e é isso que Cristo, o Yeshua peregrino da Galileia, nos legou. Ou seja, como Yeshua dizia, o Yeshua é o peregrino que não tinha travesseiro onde repousar a cabeça. E ele era um assídico, e ele percorria, vamos dizer, o círculo mágico da Galileia, desafiou as autoridades do tempo e nos legou que as crianças entrarão no reino dos céus. Né? A criança é o centro. Vamos lá. Indo novamente para o atendimento da consulta nessa praxis diária. Estação X, Castro, Paraná, Brasil.